existe alguém mais que eu louca por você. Na proposta investigativa de hoje, Espelho, Espelho Meu recebe Stefânia Sarupi, psicóloga, psicanalista e coaching de relacionamento. Stefânia, muito obrigada pela tua presença. E hoje, a pergunta que nós temos para te fazer aqui no espelho é sobre essa mulher refletida, essa imagem, esse eu que eu vejo no espelho. Quem é esse eu? Bom, obrigada pelo convite, Laura Helena. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo. Fiquei muito feliz com o convite porque eu achei a proposta do programa fantástica. Então, parabéns, tá? Pela iniciativa do programa. Bom, quem é essa mulher que eu vejo no espelho? É uma pergunta ótima. Bom, em primeiro lugar, me faz pensar aqui, ouvindo essa pergunta, na questão da constituição do sujeito, né? Nosso primeiro espelho é o olhar da mãe, o rosto da mãe. E depois do pai, enfim, das pessoas que nos cercam, né? Então, isso é tão importante que para nos constituirmos enquanto sujeito, nós dependemos desse olhar amoroso do outro e de reconhecimento. É claro que num primeiro momento nós estamos misturados com esse outro, eu não sei quem eu sou e eu não me vejo separado e diferente desse outro. Então faz parte justamente da maturidade psíquica eu perceber que esse outro é um outro, né? E inclusive o Winnicott, um psicanalista inglês, fala uma coisa muito bonita que é eu vejo, sou visto, logo existo. Tá? Então a nossa existência passa sempre pelo olhar amoroso e de reconhecimento do outro. E na medida que nós vamos crescendo, então nós vamos entendendo que existe um outro lá fora, existe um eu que se constitui, né? E a partir do momento então eu vou poder me olhar nesse espelho enquanto um ser constituído, em que eu me reconheço como eu mesmo nesse espelho. Né? Mas para que a gente possa ter esse eu constituído, esse self constituído, eu vou sempre depender do outro para espelhar quem eu sou no primeiro momento. Então a individualidade ela vai ser sempre referenciada pelas pessoas em volta de nós, pelas pessoas importantes que nos cercam. Sim, com certeza. Mas, né? Pode existir aí algo truncado no meio desse caminho. Se, por exemplo, eu tive um olhar muito invasivo, né, de uma mãe, por exemplo, que colocou em mim todos os seus ideais e não pôde me ver enquanto um sujeito separado dela e ficou me espelhando nela o tempo todo, tá? Ou se faltou esse olhar amoroso de reconhecimento, vamos ter aí uma complicação, tá? Que esse sujeito, ao invés de poder se sentir constituído, ele vai exacerbadamente buscar lá fora esse olhar que ele não pôde construir dentro de si, né? Então, é como se o espelho passasse a ser o tempo todo o outro, né? E aí é como se podemos pensar aqui na questão até do espelho, espelho meu, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais rico, mais bem sucedido, mais bem amado do que eu? Então é essa busca constante, tá? Por esse reconhecimento, essa sensação de ser amado, que eu não consegui construir comigo, né? E aí também uma outra questão que o Winnicott traz, que é a formação, então, o estabelecimento de um falso self, em que eu me constituo por uma casca, uma máscara, e não por um cerne, uma essência, tá? Então eu passo a vida buscando lá fora, né, esse reconhecimento, e aí eu preciso apresentar uma casca que vai me dar uma certeza desse reconhecimento, desse amor. E aí eu vou estar muito na dúvida, né? Eu sou amado, eu sou reconhecido por ser quem eu sou, ou pela casca, pela máscara que eu apresento, né? Então a gente poderia pensar aí numa outra questão, né? Espelho, espelho meu, quem sou eu? Existe então uma necessidade humana para se enxergar e para se relembrar de quem é ou para se autoafirmar do espelho que é o outro? Sim, é claro que essa relação de dependência com o outro, isso nunca vai acabar, né? Nós somos seres interdependentes.
a gente sempre vai ter essa dependência do olhar e do reconhecimento do outro, que remonta a esse primeiro momento, desse primeiro lugar com a mãe, desse olhar com a mãe. Então a gente, de uma certa forma, nós somos seres interdependentes, né? Nós sempre vamos estar procurando e buscando esse amor, esse olhar, esse reconhecimento. Isso sempre vai ser importante. A questão é em que medida, né? Quando essa relação passa a ser patológica? Exatamente. Quando eu não me tenho, não me constituo, tá? E aí eu preciso desse olhar o tempo todo para reafirmar quem eu sou, o que eu valido, para me validar, tá? Se eu estou precisando desse olhar o tempo todo para me validar, então não tá bom, né? Porque uma coisa é a gente ter prazer em ser reconhecido, em perceber que os olhos do outro brilham por nós. Isso faz parte de um ideal, né? Que nós de um eu ideal que vai nos acompanhar a vida inteira. Agora, se fica oco dentro de mim e eu preciso o tempo todo buscar esse olhar de reconhecimento porque me falta, aí tem um problema, né? Como o espelho da Branca de Neve, né? Me faz pensar aqui da Rainha da Má, da história da Branca de Neve, da Rainha Má, né? Da rainha, na verdade, que ela precisa todo dia perguntar para o espelho mágico: existe alguém mais bela do que eu? E o espelho tem que responder todo dia, porque aquela beleza não é constituída dentro dela, né? Ela não consegue se validar nesse lugar, ela precisa o tempo todo do espelho dizendo para ela aonde está a beleza dela, né? E quando esse espelho diz: olha, tem alguém mais belo que você, nós temos aí um grande problema. Além do que, né, Laura Helena, se a gente for pensar, a gente nunca vai conseguir ter esse espelho dizendo pra gente que a gente é maravilhosa o tempo todo, porque a gente sempre vai ter alguém que está mais bonito, que está mais rico, que está mais bem sucedido, que pode estar mais feliz naquele momento, né? Então, que é o que a gente vê muito, inclusive, nas mídias, nas redes sociais, que passa a ser o espelho do sujeito, né? Quer dizer, aquela competição, enfim. Então, e aí vem toda uma questão de ansiedade, de depressão, de infelicidade em torno dessa falta de constituição de si que fica sendo buscado o tempo todo lá fora. Então esse espelho não pode ser quebrado. Eu preciso ter paz com ele. Exatamente, eu preciso olhar no espelho e me ver, né? Na verdade, eu preciso construir uma boa relação com esse espelho, né? Não quebrar o espelho, mas de fato ter essa boa relação em que eu realmente me veja refletida no meu espelho e que eu goste do que eu estou vendo dentro de mim. Aquilo que eu componho, aquilo que me pertence. Exatamente. Espelho, espelho meu, existe alguém